Olá, família! Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, mais uma noite com vocês. Vamos iniciar o conteúdo de hoje com um relato muito interessante e, como sempre, respeitando a privacidade de quem nos enviou. Fui convidada a participar de um ritual de ayahuasca. Falaram que lá o chá traria muitas respostas, era só eu perguntar. Fiquei animada e fui. O ritual aconteceu no meio da mata com os índios Yanomami. Participaram umas 350 pessoas. Sentamos em um círculo, tomamos o chá. Demorou uns 10 minutos para fazer efeito. Senti meu corpo morrendo. Senti que tinha sido arrancada do meu corpo. Tentei olhar onde eu estava e me vi no meio de um maquinário, um grande maquinário girando no espaço, uma tecnologia que nunca tinha visto, sentindo muita dificuldade para explicar, pois não encontrei palavras adequadas para descrever. Tentei fugir, mas estava presa. Gritei, pedi socorro. Tudo era uma grande tortura. Tinha alguma coisa na minha cabeça, estava presa nesse maquinário. Gritei por Deus. Foi quando senti uma presença e ela disse: "Eu sou o seu Deus." Mas aquela presença não queria que eu a visse. Agora eu vou falar o diálogo que tive com esse ser. Nós vamos narrar agora o diálogo dela com o ser, ok? Meu Deus, me ajude. Deus, me socorre. Não sei o que estou fazendo aqui, me ajuda. Eu sou seu Deus, sou seu Criador. Meu Deus e grandioso, me criou tudo o que existe. Eu creio ser seu Deus. Tudo o que você tem, fui eu que criei. Mentira, eu tenho mãe, eu nasci do ventre da minha mãe, tenho filhos. Você não tem nada, eu trouxe você aqui. Mentira, eu fui convidada. Nada do que você tem existe e eu vou provar. E ela continua o relato. Foi quando senti uma vibração muito forte na cabeça e tudo o que conheço dessa existência foi apagado. Tudo o que eu pensava, que sentia, era deletado. Tudo, absolutamente tudo, não restou nada, só um grande vazio. Eu era apenas uma máquina sem memória alguma, não teve luta, minha consciência estava paralisada, não sei por quanto tempo fiquei ali, mas comecei a subir. Comecei a ter alguns pensamentos, tipo: ela não pode lembrar de nada, tudo tem que ser apagado. Era como se fossem sussurros, foi aí que pude vê-los. Eram altos, usavam armaduras, tinham a pele grossa e olhos de lagartos. Senti uma força e pensei: só Deus pode me ajudar. Foi quando fui puxada de volta para o meu corpo e tudo aconteceu muito rápido. Muita coisa acontecendo ali, mas vou parar por aqui. Fiquei muito perturbada. Fiquei ligada em 2 planos. Toda hora eu vi um portal abrindo, podia ver outra dimensão, consegui ver todas as células do corpo vibrando em frequência e vibração, e levou um longo tempo para eu voltar para esta realidade. Não tirei a própria vida porque sei que a morte não existe. Pedi muito ao Criador, ao todo, que eu pudesse ficar aqui nessa dimensão. Assim fui voltando aos poucos. Sei que essa experiência foi com o chá, que muitos acreditam que seja algo que causa alucinações. Depois do que eu vivenciei, durante a crise de saúde global, sentava na minha sacada e podia ver espaçonaves, transitando, como se não houvesse amanhã. E eu pensava: será que as pessoas não estão vendo isso? Podem perguntar: mas se foi tão fácil para você, por que não tirou uma foto com o celular? Sabe por quê? Porque isso logo será uma realidade comum. Minha querida, você teve uma experiência realmente. Nós temos um vídeo falando sobre o chá. É uma substância que age, entre aspas, expandindo a consciência. Mas a expansão da consciência não é só uma experiência que se tem e volta-se diferente, e muitas pessoas se veem dentro do ventre de suas mães. Cada um vive a sua experiência,
Um xamã disse, essa frase eu nunca vou me esquecer: o chá é para todos, mas nem todos são para o chá. Então a experiência pode ser muito boa para umas pessoas e pode ser muito desagradável para outras, mas em todo caso, nós não apoiamos a expansão da consciência através de uso de substâncias, mas que ela aconteça naturalmente no tempo certo, de acordo com a vontade do todo, para uma perfeita conexão com o eu superior. E, pela sua experiência, pelo seu relato, o que nos parece é que você teve uma visão da engrenagem do ciclo encarnacional. Ao que parece, você viu aqueles que manipulam a roda. Gostaríamos de agradecer a você por enviar esse relato tão interessante, tão importante para nós, e que será de muita reflexão para milhares de pessoas. Nós queremos pontuar hoje algumas coisas que temos falado no canal, e essas coisas estão como um iceberg, aparecendo já na superfície de uma forma significativa. A primeira trata-se de quando falaram que o núcleo da Terra estava mais lento e começaram a lançar notícias dizendo que poderia acontecer se ele parasse ou girasse ao contrário. Mencionaram as placas tectônicas. O movimento de algumas causou o terremoto na Turquia e Síria, deixando já, infelizmente, mais de 37 mil vítimas. As placas moveram-se por apenas 30 a 40 segundos, escorregando uma sobre a outra por uma distância de 3 metros. O território turco está localizado em uma das zonas mais sísmicas e ativas do mundo, com várias falhas geológicas. A segunda coisa é a Força Espacial dos Estados Unidos, que é o 6º braço das Forças Armadas Americanas, e, quando foi criada, o propósito era enfrentar ameaças vindas do espaço sideral, através de operações estratégicas específicas, e, é claro, mesmo que não conheçamos, possuem armas já preparadas para este fim. O que temos visto talvez seja um ensaio, porque abater OVNIs não é como arrancar mangas de uma árvore. Em 2021, a Força Espacial ganhou uniformes de gala, esportivos e um logotipo. As informações divulgadas atualmente são: 3 dos 4 objetos que invadiram o espaço aéreo norte-americano foram derrubados por caças F-22. A primeira diretriz da Força Espacial chama-se Space Power. O objetivo, dizem eles, nunca foi combater alienígenas, mas sim defender o espaço que estaria se tornando uma área de conflitos. Se um país pode derrubar mísseis no espaço e um outro país pode usar lasers para destruir satélites, por que eles não entrariam no jogo? Um dos objetos abatidos supostamente seria um balão espião. O atual presidente americano disse que o abate dos objetos em alta altitude, principalmente no Alasca, foi um sucesso. A partir de agora, medidas mais rápidas serão tomadas para derrubar objetos sem perguntar origem ou função. Vamos deixar na descrição deste vídeo um link para a entrevista oficial dada pelo representante do Pentágono e da Casa Branca, legendado em português, falando sobre o assunto. Isso tornará bem fácil o entendimento de todos. O porta-voz disse que o objeto tinha o tamanho de um carro pequeno, sua origem era desconhecida e não há indicação que seja de uma nação, instituição ou de um indivíduo. Em menos de 10 dias, já foram 4 objetos desconhecidos abatidos. Este seria o suposto balão que fez com que caças F-22 fossem acionados para a ação. Um outro objeto foi abatido por um F-16. O chefe do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, disse que estão chamando de objeto
e não de balões por uma razão, mas não explicou a razão. Um dos objetos já sabe-se que era octogonal, ou seja, tinha 8 lados. Se foram abatidos, as tropas terrestres e marítimas devem estar agora trabalhando recolhendo os destroços. A divulgação será dada pelo general que é encarregado de proteger o espaço aéreo do país, e ele disse aos jornalistas que, até agora, não conseguiram identificar o que eram os 3 objetos, como estavam no ar, nem de onde vinham, já que supostamente o primeiro teria sido um balão asiático. Ainda disse que não descarta a possibilidade de serem alienígenas. Então, segundo essa declaração oficial, você pode tirar suas próprias conclusões. A terceira coisa é que no Teatro das Ilusões estão montando uma prévia ou uma tentativa de colocar a culpa em um país para iniciar um novo conflito, justificando espionagem, ou é o início de um conflito espacial com uma força pronta para defender, supostamente, a humanidade. Muitos desses objetos já estão sobre a América Latina, já foram vistos em países da América Latina. Em um vídeo recente, falamos aqui no canal sobre o avistamento que 2 pessoas da família tiveram em plena luz do dia do que seria um objeto como tic-tac, branco, leitoso, em uma altitude considerável, atravessando o céu tranquilamente em um dia sem nuvens. Será que eles não querem mais se esconder? E se não querem, não podem se revelar? Se são extraterrestres, estão expondo suas brincadeiras como um jogo de gato e rato? Porque se pararmos para pensar, nenhum objeto tecnologicamente mais avançado não teria um escudo de proteção. Seria apenas mais uma mentira deles ou dos nossos. Estas são imagens registrando a queda do objeto no Alasca. Foram feitas por uma mulher perto da cidade de Palmer. A região do Alasca guarda muitos segredos, muitos deles em uma base militar americana. A grande maioria dos habitantes do local já viram luzes e fenômenos anômalos. A fumaça vista nesta imagem não parece com a queda de um avião ou de um foguete. Se tudo que for considerado ameaça à navegação aérea, terão que traçar um plano global para as aves que muitas vezes chocam-se com aviões e causam acidentes. E isso nunca foi motivo para preocupação. Reflita. Finalizando, algumas coisas já estão se desenhando aí, dando margem a várias interpretações, colocando medo na população, seja por um conflito terrestre entre países, ou pior, um conflito entre terrestres e extraterrestres. Em todo caso, com certeza, especialistas saberão diferenciar balões de objetos não identificados. Aguardemos as desculpas e explicações que darão à mídia papagaia assim que tiverem recolhido tudo e feito a análise e separação do que deve ser dito ou não. Lembrando que não temos naves interplanetárias. E se um objeto do tipo é abatido, foi abatido porque quis. Talvez fossem sondas sem pilotos, talvez fosse um teste, uma brincadeira, uma provocação. O que faria o presidente e o general responsável pela defesa da nação americana autorizar a ação de caças tão potentes já saindo do solo com a ordem dada? Abatam. Segundo o primeiro-ministro do Canadá, o objeto violou o espaço aéreo canadense e a ordem para derrubá-lo partiu dele. O objeto estava na região canadense de Yukon, vizinha do Alasca, região americana. Em entrevista, ele disse: aeronaves canadenses e americanas foram emparelhadas e um F-22 americano disparou com sucesso contra o objeto. As coisas estão começando a mudar. Desde o nível terrestre, mais movimentações de placas tectônicas, e mais tarde surgirão mudanças climáticas, até o nível aéreo, com objetos passando pelas nossas cabeças
sem que tenhamos muitas vezes noção de quem sejam e o que estão fazendo por lá. Continuemos em nossos processos que se intensificarão e nos deixarão muito cansados. Vamos respeitar o limite do nosso corpo biológico e permanecer observando as mudanças já previstas, nos preparando para, como pessoas despertas e conectadas à fonte, em expansão de consciência, termos o que oferecer a quem futuramente nos pedir ajuda. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e, principalmente, muita da verdadeira luz.